Bateu aquela nostalgia, né? Pra quem jogou os jogos do Play 1, ver essa entradinha aqui com esse sonzinho é de encher os olhos d'água. E olha só, nesse vídeo aqui eu vou fazer uma recomendação de um jogo de Play 1. É, de Play 1. Você vai ter que baixar um emulador aí no seu computador. Mas esse jogo aqui você não pode morrer e não jogar, cara. Você tem que jogar esse jogo. Todo mundo fala muito do Play 2, que o Play 2 foi muito marcante, que é um jogo com muita personalidade. Não sei, marcou época, console preferido de todo mundo. Muito por causa dos seus jogos que, pra falar a verdade, marcaram mesmo uma época. Foi o console que eu mais joguei, foi o Play 2. Mas eu queria falar aqui de um monstro, cara. De um monstro desbravador das montanhas, que é o Play 1. PlayStation 1, ele não fica pra trás em nada do Play 2. A não ser, lógico, pelo gráfico e tal, mas eu tô falando aqui de algo mais marcante, tô falando de personalidade, cara. O Play 1 talvez é um dos consoles da linha do PlayStation com mais personalidade de todos. Até muito mais que esse cabaço do Play 5 Pro. Cara, o Play 1, ele marcou muito a minha infância. E a infância de quem tem mais de 30 anos, com certeza, que teve o seu Play 1, jogou naquela televisão de tubo gigantesca que precisava de 4 pessoas para carregar e que a mãe ficava reclamando, falando para tu desligar, senão a televisão ia explodir. Então, eu sempre fui muito atrasado na minha vida, em relação a tudo. Levar uma namoradinha para casa para apresentar meus pais, ou beijar na boca. Eu fui atrasado em ter acesso à internet, eu fui atrasado em ter redes sociais, atrasado em tudo. E com o videogame não ia ser diferente, sabe? Eu tive um Play 1 com um dos meus coleguinhas de escola, eles estavam indo pro Play 2. E quando eu finalmente fui pro Play 2, os meus coleguinhas já estavam, tipo, entrando na puberdade, adolescência, eles estavam outros interesses, sabe? Beijar na boca. Beijo na boca me dá tesão. Usar droga. Mas pra mim foi diferente. Como eu era muito atrasado em outras coisas, videogame foi algo que me interessou muito mais, até a adolescência, assim. E eu lembro, cara, com muito carinho, eu falando isso, que eu chegava em casa da escola, do ensino fundamental, e eu ficava horas jogando. Era muito bom, cara. Foi uma parte da minha vida que eu lembro com muito carinho. Então, a primeira vez que eu tive contato com o Play 1 foi com o meu primo. É bicha. O primo, ele conseguiu um Play 1 antes de mim, e aí foi um evento, cara. Quando o pobre tem alguma coisa assim, é um evento, vira festa, o pessoal faz cachorro quente, chama os primos, chama os amigos pra ver a máquina de lavar funcionando, a televisão nova funcionando. E o meu primo é bicha. Conseguiu um Play 1. E dito e feito, foi um evento. Minha tia fez cachorro quente, eu fui lá, a gente jogou muito videogame. Meu primo, ele comprou um videogame usado, e quando você compra um jogo usado, geralmente ele vem com alguns jogos, né? E entregava os jogos que ele tinha junto. Porque não faz sentido também, né, ficar com jogos. E cara, no dia que ele conseguiu, a gente zerou todos os jogos. Metal Slug, o jogo do Tony Hawk, tinha um jogo do Harry Potter que era muito bom, que a gente jogava tudo. Capcom vs SNK, tinha o Medalha de Honra que a gente jogava também. A gente não entendia nada da história porque vinha tudo em inglês, a gente não sabia inglês, mas era muito legal mesmo assim. E era normal ver um jogo com a possibilidade de você jogar com 2 pessoas. Você ganhava da pessoa lá na hora e você olhava pra ela e zoava ela na hora, sabe? Da cara a cara, não tinha essa de online. Era competitivo, era legal, sabe? Era diferente. Cara, é uma lembrança que marcou muito a minha vida. É muito bom, cara. Eu lembro com carinho essa época de ficar jogando videogame lá ou com um amigo meu ou com meu primo, assim, a gente zoando, brincando. Muito bem, meses depois eu também consegui um Play 1. Com muito esforço dos meus pais, a gente conseguiu ter um Play 1 pra mim. E de novo, pobre é aquela coisa, quando consegue alguma coisa é festa. Eu lembro muito bem daquele dia, cara. Minha mãe fez cachorro quente, meu primo também foi com a gente lá comprar o jogo. A gente ficou o resto do dia inteiro jogando videogame, e o dia seguinte também a gente jogou o dia inteiro, até a minha mãe falar pra desligar, porque senão a televisão ia explodir. E cara, a aventura que foi pra conseguir o console, tá? É incrível como eu guardo tudo na cabeça, de tão marcante que foi. Na época a gente não tinha o Google, nem esse hábito de comprar pela internet, se desfazer das coisas tipo OLX, Mercado Livre. Quando você queria alguma coisa e queria comprar usada, você via pelo jornal. Você tinha que comprar um jornal, e lá na parte de trás, na parte de anúncios, e lá tinha escrito: eu quero me desfazer de um carro, tal, o valor é tal, liga pra esse número. Quero vender uma casa, tal, é esse número aqui. Procurando vários meses, procurando no jornal, a gente achou muito interessante e a gente foi lá comprar.
Foi eu, meu pai e meu primo. E o local era na Uruguaiana. Uruguaiana é um camelódromo gigante aqui no Rio de Janeiro, que vende de tudo, mas naquela época o foco era videogame. Se você queria comprar um videogame, jogos, qualquer coisa relacionada a videogame, lá era o lugar perfeito. Tipo uma 25 de março de São Paulo, só que bem menor, né? Outra coisa que me fez gostar muito do Play 1 foi o salto gráfico que a gente tinha daquela época pro que a gente conseguiu com o Play 1. Porque naquela época lá, o console que era mais famoso era o Super Nintendo. Era jogos 2D, tipo Mario, Mortal Kombat. E o Play 1, ele trouxe cutscenes mais trabalhadas. É tipo um filmezinho que passava, que explicava o que estava acontecendo, ou ele dava uma intro do que o jogo iria ser. Essas cutscenes, elas tinham nos jogos anteriores, mas era nada comparado com o que a gente conseguiu com o Play 1. Eu olhava pra isso daqui, ó, esse boneco todo estranho aqui, e pra mim isso aqui era o ápice da tecnologia. Eu achava que a gente não ia conseguir mais nada além disso. Você que tá vendo isso aqui deve estar achando um boneco feio pra caramba, todo torto, todo travado. Deve estar achando ridículo comparado ao que a gente tem hoje, claro, né? Mas o fato é que naquela época isso aqui era revolucionário, cara. Hoje o que a gente mais vê no mundo dos games são os remasters, que é tipo maquiar um pouquinho um jogo que já tinha num console e agora ele vai entrar no console novo. Tipo, um jogo que tinha no Play 4, teve um remasterzinho, colocou ele no Play 5. Mas se tu vê, cara, não faz diferença nenhuma. Quase não tem diferença de gráfico, de nada. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Isso pra mim é uma vadia, a senhora pra mim é uma vadia. Mas lá atrás não, cara. Lá atrás era tipo, a diferença de um console pro outro era um abismo. Tipo, o que a gente tinha no Super Nintendo era isso. Aí a gente pulou pro Play 1, que virou isso. E disso aqui a gente foi pro Play 2, que virou isso. E um jogo muito bem feito. E exemplo do que eu tô dizendo aqui sobre personalidade é o jogo Resident Evil 3. Mas eu vou confessar um negócio aqui triste, tá? É um negócio que eu tenho vergonha de falar. Mas eu não consegui zerar Resident Evil 3, cara. Por motivos de caganeira. Eu não tinha condições psicológicas de jogar aquele jogo, eu morria de medo, cara. Resident Evil 3 era um jogo que me dava muito medo. Assim como o 2, eu não tive contato, mas o 3 pra mim foi o que eu tive contato. Eu não consegui jogar, tudo nele dava medo, tudo nele era tão bem feito naquela época. Ele executava bem o que ele se propunha, que era dar medo, sabe? A começar pela trilha sonora, dá uma escutada nisso aqui. Okay, we've got to get out of here. Aí começava o jogo, vinha essa cutscene aqui. Vagabundo morrendo pro zumbi, devorado, mordido. Tá maluco, cara. E ainda tinha um detalhe, os jogos de Play 1, eles não vinham legendado, traduzido pro português que nem tem hoje. Muito menos dublado. Quem não soubesse inglês, praticamente tava ferrado. Não ia conseguir entender nada, ia ficar travado. Às vezes você precisava entender o que se estava dizendo para você passar de uma parte para algum desafio ou para você resolver algum quebra-cabeça. Ah não, cara, tu ficava na merda, tu ficava ferrado. Se você não entendesse inglês, você já era pra você. Às vezes você até abandonava o jogo e não jogava mais por conta disso. E eu lembro que eu tentei jogar Resident Evil 3 uma vez, tentando vencer o medo e tal. Só que eu fiquei travado numa área lá e eu liguei para um amigo meu da escola, do Fundamental, que ele era rato de Resident Evil 3 e ele ficou aí me explicando o que tinha que fazer. E eu tava indo até bem, eu tava vencendo o medo. Só que aí, meus amigos, apareceu finalmente o homem, o desbravador de anos. E tu joga com uma mulher. Aí tu tá jogando, tu vê esse cara aí monstruoso, tu vê isso daqui saindo do corpo dele. Zé da Manga. Eu pensei, é agora que eu vou desligar esse negócio mesmo. A ideia de ser enrabado era algo real na minha cabeça de criança naquela época, sabe? Então eu desliguei o jogo. No auge dos meus 30 anos, eu resolvi baixar um emulador no meu notebook, que é o que aguenta, né, o emulador do Play 1. E eu quis revisitar esses jogos atrás. Eu não tive mais jogos depois do Play 2, mais videogame depois do Play 2. Eu parei no Play 2, não tive o Play 3, nem o Play 4, muito menos o Play 5. E eu quis jogar um jogo que eu sempre ouvi falar muito bem dele, dessa saga, que perdura até hoje, mas que a história é muito complexa e muito densa pra você entender. Mas é mesmo assim muito madura, muito legal. Esse jogo não ficou muito famoso aqui no Brasil por conta daquele problema que eu falei anteriormente sobre a língua. Como ele tem uma história muito densa, muito madura, muito pra adulto também, é um jogo bem adulto, não é pra criança, a criança não vai gostar desse jogo. Ele não ficou muito famoso aqui no Brasil. A gente gostava muito de jogos visuais que não necessitavam tanto assim de entender a história, tipo Crash, Jack
marchand, medalha de honra, que é só sair metendo bala. O jogador que gosta de história, que gosta de imergir numa história boa, que vai te prender, ele vai gostar muito desse jogo. Hoje com os emuladores, ou você podendo até aprender inglês, foi o meu caso, mas você também pode ter um emulador que você pode rapidinho, você baixa uma tradução de um jogo aí de Play 1, principalmente de Play 1, não é tão difícil assim, e você consegue baixar esse jogo e jogar, e entender tudo. Muito bem, eu baixei esse emulador, peguei esse jogo, baixei esse jogo também, e meus amigos, que jogo, cara, e estamos falando de Metal Gear Solid 1, cara. Que jogo, o que falam dele realmente se comprova. Esse jogo aqui, assim como eu falei sobre Resident Evil 3, ele exprime o que eu tô falando sobre personalidade, mas ele suga o máximo que o Play 1 pode fazer. Tipo, tudo nele é ótimo. Jogabilidade, a mudança de câmera quando você coloca o personagem em uma posição diferente, tipo agachado ou escondido em algum lugar. Todos os personagens são marcantes, todos os chefes são marcantes. A história, como eu falei antes, é densa, é complexa, é madura, não é pra criança. A sinopse é a seguinte: o soldado Solid Snake, cobra sólida, infiltra-se em uma área repleta de armas nucleares, disposto a desativar as bombas, neutralizar um perigoso grupo terrorista e impedir a eclosão de uma nova guerra mundial. Mas tipo assim, eu falei, essa é a sinopse, mas o jogo vai se desenvolvendo e vai acontecendo muita reviravolta, vai acontecendo muita traição, corrupção, conspiração, tudo isso de um modo fluido, tipo, você entende tudo, você se agarra aos personagens, você gosta muito do que tá vendo, todos os personagens, todos os chefes. Tem um personagem que é um chefe desse jogo que se chama Psycho Mantis, ou Psycho Mantis, sei lá. E ele é um chefe que ele consegue ler a sua mente, ele tem o poder de ler mente e levitar as coisas, tipo a Jean Grey dos X-Men. E uma forma diferente e curiosa de quebrar a quarta parede é que esse mestre que tem o poder de ler a mente, ele consegue ler o seu memory card, cara. E lá no seu memory card ele vê quais jogos da Konami que você também joga. E ele fala isso pra você, tipo, se você joga Castlevania e você salvou lá o seu progresso e tem lá no seu memory card o save do Castlevania, esse mestre ele vai te falar, Still don't believe me. Now I'll read more deeply into your soul. I can see into your mind. So, you like Suikoden? So, you like Azure Dreams? You like Castlevania, don't you? You enjoy role-playing games. I see that you enjoy Konami games. Baba ovo. You have not said often. You are somewhat reckless. Eu fico imaginando a cara de quem entendeu isso. A primeira vez que a pessoa jogou e viu que ele tava falando sobre o seu memory card, cara. Tipo, a pessoa deve ter se borrado, deve ter... Caraca, ele tá lendo minha mente mesmo. E como se não bastasse um modo pra você barrar essa leitura de mente que ele tá fazendo, né? No personagem, quando ele tá lendo a sua mente, ele fica muito mais forte, é muito mais difícil ganhar dele, mas aí tem uma estratégia que você pode fazer que vai deixar ele mais fraco e vai deixar ele confuso, não deixar ele ler a sua mente, que é simplesmente você deslogar o seu controle do slot 1 e você colocar ele no slot 2 do seu console. E aí o Psycho Mantis ele vai ficar meio que confuso, não vai saber o que tá fazendo, não vai conseguir ler mais a sua mente, sabe? Aí, cara, aonde, em qual console hoje, até mesmo hoje em dia, você vê isso, esse nível de criatividade, tá ligado? Você não vê isso em lugar nenhum, cara. É só ali naquele jogo. Eu não sei, pelo menos eu não conheço. Se tiver aí, vocês podem colocar aí no comentário se tiver algum jogo parecido com isso, ou que seja tão criativo quanto. O criador desse jogo é o Hideo Kojima. Ele é talvez o criador mais maluco e fora da caixa no mundo dos jogos. Ele faz jogos até hoje. Ele tá por trás aí de jogos dessa geração, todos eles com essa pegada meio maluca, meio fora da caixa. Ele tá por trás também da saga Metal Gear. E cara, esse cara aí é maluco, é um gênio, vale a pena você acompanhar os jogos dele e as
das sagas que ele faz. Cara, é uma saga, Metal Gear é uma saga que, se você acompanhar a história, vale muito a pena. Se você gosta de histórias sérias, adultas, assim, você vai se amarrar. Esse Metal Gear Solid 1, ele é um jogo obrigatório. Ele espremeu tudo o que o Play 1 podia oferecer de processamento. Ele fez o máximo que ele podia. E ele tá meio que o o Resident Evil 4 foi pro Play 2, o GTA San Andreas foi pro Play 2 também, que esses dois espremeram o máximo do Play 2, e esse Metal Gear Solid 1 fez exatamente com o Play 1. E cara, eu meio que sinto uma, não sei se é pena ou tristeza de que a gente não vai mais viver isso, e os jovens também hoje não vão viver essa parte que a gente viveu, que quem acompanhou o Play 1, de você sair pra comprar o seu videogame, ou jogar do lado de uma pessoa. Hoje pouquíssimos jogos são pra Play 2, tem esse modo cooperativo de você jogar numa tela e o seu amigo em outra tela do seu lado, sabe? Estando lá fisicamente. Parece que é tudo online agora, tudo você joga na tua casa, seu amigo joga na casa dele. Isso meio que aproxima pessoas que moram longe, mas ao mesmo tempo afasta quem tá perto de você. É meio que irônico, né? Eu tenho essas lembranças muito queridas, que é jogando com meu primo, e eu queria que, sei lá, meu filho pudesse também ter isso, sabe? Essa sensação de você comprar a capa de um CD, que é a capa estilosa, que vai ficar na sua memória, aquela capa bonita, ou jogar num modo cooperativo com um primo dele do lado, zoar eles dois se zoando, e parece que não vai ter mais nada disso, sabe? Os consoles hoje em dia, cada vez que tá vindo novo, parece que os gráficos não tem aquele avanço gráfico, não tem nada do tipo, a personalidade e a criatividade tá indo embora. A gente tem cheio de joguinho colorido aí que sai pula e atira, ele vivenciasse toda essa experiência que o Play 1 trouxe pra mim, mas não com o Play 1, poderia ser outro console, mas eu acho que isso não vai acontecer. Qualquer joguinho de celular tem um gráfico muito melhor que o do Play 1 e muito mais saturado que o do Play 1 também, mas o que eu quero dizer aqui é que o Play 1 não fica pra trás, cara, ele marcou também muita época, eu tenho muito carinho, e é isso. O vídeo foi esse. Se você gostou, dá uma curtida, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tamo junto. Um big beijo para todo mundo aí. Bom final de semana, fique na paz.